aqui, né, e conversar com vocês e a gente poder partilhar um pouco do Evangelho, né, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração na sua palavra. E o Fábio, como disse, nós somos amigos, né, já há algum tempo aí, desde que ele veio para Nápoles, a gente firmou uma amizade aqui e chegamos até a viajar juntos, né, para uma reunião do Supremo Concílio. Eu tive que suportá-lo, mas deu certo, a gente conseguiu sobreviver. Em Natal, lá em Natal. Em Natal, Muito bem. Gente, eu quero falar sobre a dinâmica espiritual da igreja saudável. E eu quero usar como texto base para a gente Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. E a palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, eu estou lendo na versão NVI, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pelo teu amor. Que a tua palavra, Senhor, sendo exposta, possa ser também, ó Deus, clarificada, ó Deus, pelo teu Espírito Santo nas mentes, nos corações de cada um de nós, de modo, Senhor, que ela seja aplicável e que transforme, Senhor, o nosso viver. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Lucas, médico, historiador e companheiro de Paulo, tanto no seu evangelho, como no livro aqui de Atos, ele pinta painéis muito impressionantes da vida e do ministério de Jesus, seguido dos apóstolos. Aos poucos, nós vamos percebendo que a igreja de Jerusalém ela se desenvolvia em todos os sentidos. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a realidade desse desenvolvimento. Algumas noções desse desenvolvimento elas vão ficando mais claras a cada cena. E uma delas é a noção de completa dependência da igreja em relação a Jesus Cristo e a sua percepção do reino celestial. Mas o que de fato está acontecendo no livro de Atos até chegar este episódio aqui do capítulo 3, do verso 1 a 10? No capítulo 1 do livro de Atos, o Espírito Santo é prometido. No capítulo 2, a promessa é cumprida e Lucas expõe uma imagem cativante da primeira igreja cristã em Jerusalém, a igreja saudável. Cheios do Espírito Santo, os membros dessa igreja davam preferência ao ensino, à comunhão, à adoração e à evangelização. É isso que fica muito claro no capítulo 2. Dessa forma, foi que eles reverberavam o poder de Deus, reproduziram o seu amor, receberam cura e repartiram o evangelho ali naqueles primeiros dias. No painel seguinte, então, em Atos, capítulo 3, que nós lemos até o verso 10, Lucas expande aquela realidade com traços e cores ainda mais reais. Lucas nos agracia com uma imagem da igreja saudável do painel anterior em sua plena dinâmica espiritual. E aqui nós temos um fotograma de como Deus operava milagres,
fazia a igreja cair na graça do povo e diariamente acrescentava os que iam sendo salvos, conforme se lê no capítulo 2, versos 42 a 47. A obra de Lucas, portanto, meus queridos, é fascinante. O que nós enxergamos neste painel da dinâmica espiritual da igreja, portanto? Primeiro, nesse painel da dinâmica espiritual da igreja saudável, nos é revelado o hábito dos crentes. O versículo 1 deixa muito claro, diz, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João estão subindo ao templo para orar. O relógio marcava 3 horas da tarde. Era o segundo período de oração. O primeiro havia sido às 9 horas da manhã, conforme se lê em Atos capítulo 2, versículo 15. E o terceiro seria no final do dia judaico. O que temos aqui, meus amados, é o dia a dia dos crentes, o cotidiano da igreja representada nas pessoas de Pedro e de João, e que seguia o relógio de Deus. E o relógio, essa dinâmica era definida pelas disciplinas espirituais, palavra e oração. Sem o hábito, então, disciplinado em torno de encontros regulares com Deus, a gente pode constatar que a igreja ela vai perder a sua força, o crente vai definhar e vai se desnutrir, se desidratar. E a vida vai se esvair, né? Flores e folhas vão murchar e vão cair e desaparecer os seus frutos. Então, não deixe de notar também que Pedro e João frutificaram no caminho para a hora da oração. Eles estavam indo para a oração quando encontraram aquele homem. Esse hábito de espiritualidade é indispensável para crentes e para igrejas, né? E isso envolve sabermos a hora de orar, hora de ler e estudar a palavra, hora de adorar e nutrir a comunhão, hora de evangelizar e discipular. Então, essas disciplinas espirituais, elas não podem passar desapercebidas. Sem disciplinas espirituais, não há vida e muito menos dinamismo na Igreja de Cristo. Queria dizer também que a agitação é diferente de dinamismo. Muitas pessoas e igrejas vivem na agitação, mas não são dinâmicas. Veja, por exemplo, o caso de Marta e Maria, lá registrado em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Marta se agitava de um lado para o outro, diz a narrativa, pensando que estava agindo para servir, quando, na verdade, estava agitando-se para se esconder. Maria, por sua vez, quebrantando-se aos pés de Jesus, entende a dinâmica da vida espiritual, após o que ela se levantaria para servir. Agitação e dinamismo, portanto, não são a mesma coisa. O hábito da igreja precisa ser definido em torno das disciplinas espirituais, individual e coletivamente, e o que envolve palavra, oração, comunhão, que tem a ver também com cuidado, com participação, adoração e evangelização. Nessa mesma ordem aí de prioridades. Mas nesse painel da dinâmica espiritual da igreja saudável, nos é revelado também o declínio do mundo. Além do hábito dos crentes, Lucas retrata para nós o declínio do mundo, representado na pessoa de um aleijado de nascença. O versículo 2 em diante vai dizer, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. O que se observa neste episódio sobre o mundo caído é, primeiro, a inerência do pecado. Ou seja, o pecado é inerente ao homem. Diante de Pedro e de João, estavam aleijados de nascença. Assim nasce a humanidade em pecado. A enfermidade representa aqui a condição do pecador, de pecador do ser humano. Esse diagnóstico, meus queridos, é fundamental para o tratamento. Afinal, a necessidade do pecador é de perdão e não de prosperidade.
A necessidade do pecador é de santificação e não de entretenimento. O que se observa também neste episódio sobre o mundo caído são os danos do pecado, ou que o pecado provoca ou produz. O homem não andava, ele era levado pelos outros, ele vivia das migalhas das pessoas, ficava na porta, pois era impedido de entrar no templo, arrastava-se naquele estado havia mais de 40 anos, como se lê em Atos capítulo 4, versículo 22. Em outras palavras, ele não conseguia se ajudar e não conseguia ajuda definitiva com ninguém, nem mesmo com a religião, com a obrigação que tinha de não permitir a pobreza, conforme se lê em Deuteronômio capítulo 15, versículo de 1 a 11. E, portanto, essa religião não curava e nem cuidava. O estado deplorável desse homem revela bem o que o pecado faz no ser humano. O pecado separa-nos de Deus, rouba de nós a dignidade, a vida plena, torna-nos impotentes, mendicantes e sem esperança no mundo. O que se observa neste episódio sobre o mundo caído é também a brutalidade do pecado. O pecado, ele nos manipula. O homem achava que precisava só de dinheiro. O pecado, ele nos torna manipuladores também. O homem estava na Porta Formosa, 22 metros de altura tinha aquele lugar, revestida de bronze polido de Corinto, parecia ouro, e ele estava ali fazendo pressão psicológica. Eis o estado de declínio do mundo. Homens e mulheres atolados no pecado, sofrendo os piores tipos de danos, manipulados e manipulando, carregando uns aos outros e dando esmolas aos miseráveis, na tentativa de aplacar a consciência. No fundo, ninguém ajuda ninguém. E, por fim, nesse painel da dinâmica espiritual da Igreja Saudável, Lucas nos revela a resposta da igreja. Essa é a última pincelada de Lucas, que revela a resposta da igreja diante do declínio do mundo. Versículo 6 diz: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Existe um ditado popular que diz mais ou menos assim: cada um só pode dar aquilo que tem a oferecer. Esta verdade, ela é estampada no episódio que nós temos aqui. A igreja não tinha prata nem ouro, mas tinha Jesus Cristo. Conta-se do encontro entre um papa da Igreja Católica Romana e Tomás de Aquino, na cidade de Jerusalém, quando o pontífice teria dito ao teólogo o seguinte: veja você, Tomás, a igreja não pode mais dizer não tenho prata nem ouro. E Aquino teria respondido: é verdade, Santo Padre, mas a igreja também não pode mais dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Ou seja, a igreja naqueles dias não tinha prata nem ouro, mas tinha poder no nome de Jesus. Mas agora a igreja tinha prata e ouro, mas não tinha mais esse poder. A resposta da igreja é Jesus Cristo. Ela não pode se envergonhar em dizer que tudo que ela tem para oferecer ao mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, nada mais e nada menos. Cristo é tudo o que nós temos. Graças a Deus por isso, pois é de Cristo que nós e o mundo precisamos, nada mais e nada menos. E isso me faz lembrar aquela história, pastor Fábio, do Mohamed, contada pelo Mário, naquele vídeo que ele espalhou aqui na nossa cidade, na época que você estava aqui, e nós tivemos uma programação com ele aqui, onde a sua esposa no Sudão, a sua família no Sudão, sendo perseguidos por muçulmanos extremistas, eles prenderam a sua esposa, os seus filhos no banheiro, e ameaçaram violentar a sua esposa caso ele não negasse o Senhor Jesus Cristo. E Mohamed, segundo conta o Mário, o pastor Mário, ele estava já quase
cedendo, né, e negando o Senhor Jesus Cristo, quando a sua esposa disse: Mohammed, não faça isso, porque Jesus Cristo é a melhor coisa que já nos aconteceu. E o que eu quero dizer é que Jesus Cristo é a única mensagem que nós temos. É a coisa mais importante que também aconteceu na minha e na sua vida. E por isso nós não podemos negar esse nome. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz que nele, Jesus Cristo, todas as coisas convergem, tanto as do céu como as da terra. Mas de que forma a igreja reparte o que ela tem? Seja aqui em Anápolis, seja em Portugal, em qualquer lugar. Em primeiro lugar, conservando o olhar compassivo. Vendo, versículo 3 diz, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Olhar compassivamente para as pessoas. Eu não sei aí, mas eu sei que por aqui tem gente nas ruas, mendigando. E que muitas vezes a gente passa por elas e a gente joga uma moeda para ficar livre. Pedro e João não se aproximaram daquele homem para ficar livre, mas olharam, fitaram. A versão atualizada diz que eles fitaram o olho neles, o olhar neles. Então, nós precisamos conservar o olhar compassivo nessas pessoas, para que elas possam, para que nós possamos, como igreja, repartir a graça com elas. Segundo lugar, pregando com graça e com verdade. Versículo 4 até o versículo 6 diz assim: e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Precisamos pregar com graça e com verdade. E temos que dizer para as pessoas, olhe para nós. Veja o nosso exemplo, veja o que Cristo fez na nossa vida e faz. Isso é pregar com graça e com verdade. E discipulando também através de relacionamentos. Porque o versículo 7 e o versículo 8 vão dizer, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Precisamos discipular através de relacionamentos. Veja que eles tomaram o homem pela mão e o conduziram para o templo, um lugar onde ele não podia entrar há 40 anos, né? E eles o conduziram ali. Discipulado é você pegar pessoas pelas mãos e andar com elas, caminhar com elas em todos os momentos da vida, sejam eles baixos ou altos, ruins ou bons. Mas o que é que a igreja possui para oferecer às pessoas? A igreja possui salvação, cura, alegria, louvor e encantamento. Versículo 9 e 10 vão nos dizer isso. Quando todo o povo o viu andando e louvando, reconheceu que era o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe havia acontecido. Salvação, cura, alegria, louvor e encantamento. Se nos dessemos conta do que realmente nós temos para oferecer às pessoas, meus queridos. Se mantivéssemos compaixão no olhar, se pregássemos com graça e com verdade, se discipulássemos através dos relacionamentos, o mundo seria imediatamente transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome dele. E aí eu quero concluir, eu não sei se dá tempo ainda. Dá tempo, reverendo? Lucas pinta a igreja saudável nesse painel com as cores do hábito dos crentes, do declínio do mundo e da resposta da igreja. E diante desse painel, eu quero fazer aqui 3 aplicações bem rápidas pelo tempo que temos aí. Empenhe-se em praticar as disciplinas espirituais. Palavra, oração, comunhão, adoração, evangelização e etc. O hábito da vida do crente deve girar em torno desses pilares de sustentação.
Segundo, enxergue o mundo da forma como ele realmente é, ou seja, miserável em seus pecados, carente de graça e salvação, necessitado de Jesus Cristo. E, por fim, envolva-se de forma intencionalmente discipuladora na vida de outras pessoas. Como? Ore por alguns, ore com eles, compartilhe, caminhe com eles regularmente ao lado dessas pessoas com hora marcada, discipulando, vida a vida, né? Vida a vida. É isso que nós precisamos trazer a dinâmica, a prática da igreja, porque esta é a dinâmica espiritual de uma igreja saudável. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus tenha falado ao seu coração, impulsionado a sua vida para viver para o louvor da glória de Deus, sendo discípulo fiel ao Senhor. E obrigado pela oportunidade, reverendo Fábio. Um grande abraço a todos os amados.